hora da nossa primeira página. Eu me surpreendi muito de ver de volta as manchetes dos jornais, dos sites todos também, nas redes sociais, a história do DJ Ives. Vocês lembram dessa história que chocou o Brasil de ver esse DJ, esse produtor musical, espancar a mulher do jeito que ele espancou dentro de casa e ela com uma filhinha recém-nascida praticamente. Tem momentos das imagens que ninguém esquece, que ele bate nela, ela mesmo estando com a criança no colo. Foi de uma covardia, foi de uma crueldade que chocou o país e que praticamente acabou com a carreira dele. Ele vinha numa coisa ascendente, super apoiado pelo Wesley Safadão, já estava começando a vir aqui para São Paulo, expandindo o horizonte dele pelo Rio de Janeiro, por outras grandes capitais também, quando tudo isso aconteceu. E veio a público porque ela mesma postou justamente para denunciar. Ele chegou a ser preso por conta disso, ficou apenas 3 meses e depois ficou em liberdade aí e tentou retomar a carreira dele, porque o que ele faz é mais longe do palco. Ele não é um cantor, ele não tem aquela coisa de ter que fazer shows, isso, aquilo. Não, ele tem grandes sucessos, ele faz ótimos arranjos, ele cuida do pessoal nos bastidores. Isso garantiu para ele uma certa privacidade para ele tentar retomar os contatos e retomar a vida dele, depois que tudo isso aconteceu. Eles chegaram, inclusive, a ensaiar uma reconciliação que eu não entendi e é chocante para a gente também, que alguém que passou pelo que passou nas mãos do pai da própria filha, né, acha que possa viver novamente com uma pessoa dessa. O mínimo que teria que ter é um instinto de preservação, porque essas coisas, né, elas não passam assim, deu e passou. Ele ficou um tempo dentro de casa com aquela menina, batendo nela de verdade. A mãe dela pegou o bebê e saiu da casa para preservar a criança, mas a filha dela, né, ficou nas mãos dele. E aí ele chutou legal, bateu mesmo, espancou. Como essas imagens nunca vão deixar que essa situação seja desmentida, né? Ele não tinha como fugir dessa realidade aí. Enfim, a gente está retomando esse assunto porque tudo tinha ficado resolvido, ficou aqueles 3 meses, depois ficou aí sendo monitorado, a situação foi caindo no esquecimento do público, ele foi retomando a carreira dele por trás, né, nos bastidores, até que deu aquele estalo na justiça que achou que a pena foi pequena e está retomando esse caso e querendo para ele uma condenação que seja exemplar, que de verdade, gente, era o que a situação pedia naquela época e é o que a situação exige em todos os casos como esses de violência contra a mulher, não é? Então, hoje a gente começou a ter mais detalhes dessa história, que diz o seguinte, inclusive tem no portal Léo Dias, que o DJ Ives é condenado a 8 meses de prisão em meio aos boatos de reconciliação com a Pamela. E aqui a coisa pega tudo de novo, porque veio essa história de um protesto que você ouve aí ecoando em todos os lugares, falando, gente, essa menina tá brincando com a vida, com a sorte, com a segurança, né? Não cabe a nós aqui ficar imputando pena ao DJ Ives, mas se comenta como mulher, né? E os homens também comentando e falando como, porque quando se pensou, olha, a justiça quer uma ampliação de pena, se pensou numa pena de verdade. Agora, mais 8 meses é refresco para quem faz uma coisa, comete uma agressão contra essa, como essa, contra uma pessoa que não tem a força física que o indivíduo tinha, que o homem fisicamente normalmente é mais forte que a mulher, ele já sai na vantagem numa situação de agressão e ainda mais com um bebê no meio dessa história de espancamento todo. Agora, como, né? É só uma pergunta, gente, que a gente faz como mulher mesmo e como mãe que ela é dessa garotinha. Agora deve estar bem grandinha. Esse caso tem uns 4 anos 2021, por aí, né? 2021, 4 anos, exatamente 4 anos. Né? Como é que pensa em voltar com um cara desse, em se reconciliar?
sabe? A gente nunca sabe um próximo ataque de ira, de raiva, como é que pode acontecer. É arriscar demais e não arrisca só a ela, né? Aí é que tá. A filhinha estava na cena daquela violência praticamente o tempo inteiro. Então, gente, olha, é uma coisa que choca bastante, que a gente espera que não sirva de exemplo para as mulheres que passam por esse tipo de situação e que a justiça entenda que enquanto essa história de peninhas, né, realmente continuar nessa dimensão, esse tipo de coisa vai continuar acontecendo. A Folha de São Paulo, ontem ou anteontem, ainda em função do Dia Internacional da Mulher, publicou estatísticas de arrepiar sobre o número da violência contra as mulheres e como isso não é punido da forma que deveria ser. Então, o que a gente pode esperar? Ainda mais quando vem o reforço das vítimas, não é, resolverem se unir aos agressores. Aí, gente, é causa perdida.